Hoje nós vamos falar da doença do rato, a doença que é transmitida pelo rato, principalmente, e que tem um nome bem complicado, que é a leptospirose. Um problema sério de saúde pública, em especial em locais que são submetidos a alagamentos. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar da leptospirose, doença contra a qual nós ganhamos o hábito de vacinar os nossos cachorrinhos, mas frequentemente sem muito compreender do que se trata e quais são os riscos inerentes. É disso que nós vamos falar hoje. Então, a leptospirose, diferente da parvovirose e da cinomose, que são causadas por vírus, a leptospirose é causada por uma bactéria, em especial uma espiroqueta, do gênero Leptospira. Esse gênero Leptospira é composto por várias espécies diferentes, conta-se mais de 20, mais ou menos 23, e dentro dessas mais de 20 espécies, quase 195 sorotipos diferentes, que são ligados à área endêmica de atuação e a diferentes espécies, porque a leptospirose é uma doença que afeta quase todos os mamíferos, presente no mundo inteiro, à exceção dos polos, onde aliás não tem muita coisa, e é considerada potencialmente uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem. Então vamos falar da transmissão. A leptospira, que é então uma espiroqueta, ou seja, uma bactéria em forma espiral, ela é bastante dinâmica e tem uma forma um pouco agressiva de movimentação. Isso permite que ela agrida os organismos que ela tenta atacar, independentemente de lesão, ou seja, nós podemos contrair a leptospirose sem a necessidade de ferimentos, ela entra pelas mucosas ou mesmo pela pele íntegra. Isso em caso de alagamentos, porque ela se dá muito bem na água, embora ela seja friável e suscetível de destruição pela maioria dos desinfetantes conhecidos, ela se dá muito bem na água e pode viver até 150 dias em áreas alagadas. E lá ela se mostra especialmente contaminante, ou seja, alguém que tem acesso e que tem contato com águas contaminadas pela urina de outros mamíferos que eles estão portadores da leptospirose, pode contrair facilmente a doença. Por isso é um problema de saúde pública. Ela é então transmitida pela urina de mamíferos, em especial o rato. O rato, que é um vetor principal dessa doença, ele não contrai a doença, ele porta a leptospira sem ficar doente. Isso pode acontecer também com os nossos cães e mesmo com nós mesmos. Contrair a doença, se tornar um portador sadio e não mostrar os sintomas. Ela pode ser transmitida pela urina de qualquer animal, mas também pelo sêmen, forma de transmissão menos frequente. E no caso dos ratos, existe esse aspecto um pouco especial, que esses roedores eles têm o péssimo hábito de urinar onde eles comem, de forma a poder encontrar de novo o mesmo caminho. E isso faz com que eles sejam transmissores ideais da doença. Uma vez que nós contraímos a doença, nosso cachorrinho contrai a doença, os sintomas são facilmente confundíveis com os sintomas de outras doenças. Ou seja, não existe um sintoma específico da leptospirose. O cachorrinho pode mostrar apatia, vômitos e diarreia, dores musculares, enrijecimento dos membros e, em especial, problemas de ordem hepática e renal. Quando o fígado é atacado, o cachorro pode mostrar icterícia, ou seja, conjuntiva, o branco dos olhos, as mucosas podem se mostrar amareladas. E essa icterícia pode ser subclínica ou mesmo muito acentuada. Enfim, quando ela se ataca aos rins, o cachorrinho pode mostrar uma insuficiência renal, que pode ser aguda ou mesmo crônica, e mostrar um quadro pronunciado de hematúria, ou seja, perda de sangue ou hemoglobina pela urina. E o cliente vai no veterinário dizendo que a urina está com cara de Coca-Cola, tão escura que ela pode se tornar. Enfim, ela pode causar hemólise superficial, causando presença de petequias, que são pequenas hemorragias pontuais que se apresentam como pontinhos vermelhos na pele e nas mucosas do cachorro. A doença ela pode ser aguda ou crônica, mas de qualquer forma não se espera a evolução dos sintomas para começar a tratá-la. Mesmo o diagnóstico, que é um diagnóstico que não é muito fácil de se fechar, em vista do fato que os testes sorológicos podem dar falsos negativos, e mesmo os testes PCR dependem um pouco do estado de bacteremia, ou seja, a doença pode estar evoluindo, soltando mais bactérias ou não. Então podem existir falsos negativos em relação aos exames laboratoriais que frequentemente são lentos também. E como o problema é um problema sério, que pode levar à morte, nós começamos o protocolo antes mesmo que o diagnóstico oficial esteja fechado. A partir da presunção, a partir dos sintomas da presença eventual de ratos, o cachorrinho deve começar a ser tratado. O tratamento consiste em tratamento de suporte em relação aos sintomas que o cachorrinho apresenta, protetor hepático, perfusão em vista do restabelecimento do equilíbrio eletrolítico, mas principalmente o uso de antibióticos
E os antibióticos de eleição são a ampicilina, que é uma penicilina sintética, e a doxiciclina, que é uma tetraciclina sintética. A tetraciclina vem com um porém, não deve ser utilizada em filhotes muito jovens, pois ela pode estabelecer quilatos com cálcio dos dentes e os dentes do cachorrinho ficariam escuros para toda a vida, em relação à dentição definitiva. Mas a gente pode convir que é o menor problema de um cachorrinho quando ele tem um problema sério de leptospirose. Então os protocolos são baseados na penicilina e na tetraciclina, administrados à conveniência do seu veterinário. Isso, juntamente com o tratamento de suporte, é o que pode ser feito e provavelmente o animal vai precisar de uma internação de forma ao estabelecimento de um tratamento intensivo, que pode dar certo ou não. Leve-se em consideração também que mesmo os animais que se recuperam, eles podem continuar portadores durante um bom tempo, eliminando a leptospira, mesmo quando eles se tornam assintomáticos. Quanto à prevenção, evidentemente existem as vacinas. As vacinas polivalentes V8, V10 e V12 são todas elas o que há de melhor no arsenal terapêutico e imunológico no combate na prevenção da leptospirose. A V8 tem duas valências, que são as duas valências principais aqui no Brasil. A V10 tem duas valências a mais, que até pouco tempo não estavam descritas aqui no Brasil. Tem quem diga que começaram a aparecer. E a V12 ainda duas valências a mais. Mas o grave problema do protocolo de vacinação é que essas vacinas, consideradas a aplicação anual, na verdade, só agem preventivamente durante os 6 primeiros meses. Isso porque a criação de anticorpos a partir de uma vacina contra bactérias nunca é caso de uma performance ideal. Os anticorpos não duram mais que 6, no máximo 8 meses. Fica aqui uma piscada de olhos em relação aos criadores, que façam como eu, que vacino 2 vezes por ano os meus reprodutores. Eu acho muito importante que as mães tenham uma carga vacinal perfeita de forma a passar as defesas para os filhotes. Eu acho isso muito mais importante do que estabelecer um protocolo muito denso de vacinação para os filhotes. Lembrar também que uma vacina, para ter o seu efeito perfeito, ela deve ser aplicada num cachorrinho que é muito bem vermifugado. O vermífugo sendo tão importante quanto a vacinação na realização desse protocolo. Enfim, quanto à prevenção da leptospira, nós devemos falar sobre o combate aos roedores. Ratos ou ratos norvégicos são os dois principais vetores de leptospirose pela urina que é depositada perto da alimentação. Então a alimentação dos cães que fica à disposição ao longo do dia inteiro, ou mesmo varando à noite, não é ideal. Deve-se dar alimentação, a refeição do cachorrinho, deixar 10 a 15 minutos e depois retirá-la. A mesma coisa com a água, que pode ser proposta mais frequentemente, é claro, para quem trabalha, deixe durante o dia e retire durante a noite. A estocagem de alimentos também deve ser alvo de preocupações. Os alimentos devem ser condicionados em locais que possam impedir o ataque de ratos e outros roedores. Enfim, levar em consideração que essa doença é uma doença que é presente na cidade como no campo e que, evidentemente, um cachorrinho de apartamento tem menos chance de ter contato com a leptospirose, mas nada impede que ele pegue a doença numa pracinha ou numa poça d'água. Então todo cuidado é pouco. E até breve, ao próximo vídeo.